a mais um programa Francamente, hoje, segunda-feira, ensolarada em Jundiaí. Sentiram minha falta no final de semana? Não, né? Tudo bem. eu convivo com isso. Mas, gente, olha, lá no canal teve conteúdo no sábado, um conteúdo extra. Você viu, Juliana? A pessoa trabalha aqui na vida, né? Final de semana, para quem acompanha o YouTube, viu que teve um conteúdo sobre o CVV, aliás. O Centro de Valorização da Vida volta aqui no mês de setembro para falar do Setembro Amarelo, para falar do show que vão fazer em outubro. Já estou avisando aqui, dando spoiler de pauta, porque até o final de agosto já temos pautas marcadas, muita gente interessante passando por aqui. E como não poderia deixar de ser, meus amigos aqui comigo. Cadu, bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, Renan. Gente, pegando o Cadu no laço, que ele tá rodando o Brasil, conversando com as pessoas, né? Sobre LGBTs, fobia, negro, sobre política, né? É um momento de construção, né? Aliás, a gente está sempre em construção, né? Exatamente, Renan. Parece que essas pautas elas são auto-evidentes, que todo mundo sabe como é que funciona e o que é, mas só quem está vivendo a realidade LGBT, a realidade de ser negro ou negra, que sabe mais a fundo, né? Então é por isso que é importante essa troca, né? Com as pessoas, né? Assim como eu não consigo identificar ou imaginar diretamente o que acontece com uma mulher, né? Então a gente precisa trazer as mulheres para o debate, trazer as pessoas negras, trazer as pessoas LGBTs, as pessoas com deficiência e todo mundo. E todo mundo, né? De ser uma pauta transversal e de inclusão, né? Porque quando você fala LGBT parece que é uma massa heterogênea, homogênea, assim, e não é dentro das questões LGBT, mesmo das questões raciais, tem muitas discussões, né, dentro, assim, você discute a cor, né, o colorismo, dentro do LGBT você discute também o LGBT para negros, é diferente de brancos, né, a gente sabe que o LGBT negro e periférico sofre muito mais. A gente pensa que LGBT é uma sigla que diz para todo mundo. Sim. Nem todo gay é LGBT, nem toda a lésbica é LGBT. LGBT é um compromisso que a gente tem com toda uma comunidade. Então, uma comunidade de lésbicas, de gays, de bissexuais, de pessoas trans. E agora também a gente tem se comprometido mais com as pessoas intersexo. Então, é um compromisso. Então, nem todo gay está disposto a assumir esse compromisso, né? E, então, principalmente a violência que as pessoas trans sofrem, que não passa pela vivência dos gays, por exemplo, né? Que eu estou falando mais de gays porque é a experiência que eu tenho, né? São muitas conversas dentro do que parece ser uma conversa só, né? Porque você generaliza tudo e, na verdade, não dá, né? Não dá porque nós somos muito diferentes, é como você trouxe, Tainá. Dentro do movimento negro, você tem vários recortes, né? Recortes de classe, recortes da academia, recortes de acesso aos espaços, né? Porque não são todos, a gente sabe que a população é a maioria negra, e a maioria feminina, feminina e negra, né? E aonde são essas mulheres negras? Né? Elas nem na política elas são representadas, né? Exatamente. Porque teoricamente, se a gente está elegendo aí representantes, né, teoricamente essas mulheres tinham que estar alcançando esses postos de gestão pública mesmo, né? Seria fundamental para que elas fossem ouvidas, né? Porque o modelo de representação que nós temos hoje, ele apresenta uma ausência. Então, eu sou representado por alguém que é diferente de mim e que tem interesses que são diferentes dos meus, muitas vezes. Né? A gente volta muito na questão de primo do meu amigo, essas coisas. Só que é legítimo a gente escolher dentro de uma pauta, dentro do que nós somos. Até porque nós temos interesses e a política hoje ela não dá conta de todos os interesses, dos diferentes graus de envolvimento das pessoas, né, com a política. Recentemente eu trouxe aqui as meninas da Rede 50-50, né, que fala da participação das mulheres. Foi um recorte municipal e é mínima a participação das mulheres, né? A gente não tem vereadora. Essa legislatura, então? Só tem homens. Só tem homens. E maioria branca. Então,
E não é para também Jundiaí se sentir culpado demais, Sim. porque também a gente está reproduzindo uma tendência internacional, e no país é muito forte isso, mas a gente precisa ter esse ponto de alerta, de que a representação ela é importante. É importante você ter pessoas negras, falando sobre pessoas negras, num espaço como esse. É importante você ter pessoas LGBTs falando sobre as suas experiências, porque não dá pra gente tirar conclusões sobre a experiência do outro. Porque você fica numa... Senão eu me coloco nesse lugar, fica numa discussão muito quase acadêmica, né? Então é o sociólogo dentro de uma sala com ar-condicionado discutindo a periferia, né? Exatamente. Então, assim, e acaba, é isso que chega pra gente, né? Assim, uma pessoa branca dentro da academia falando, olha, a periferia precisa disso, a periferia precisa dessas políticas, a mulher periférica sofre esse tipo de violência. E ninguém tá escutando essas pessoas, né? E aí não escutar vai criando que a gente pensa numa sociedade que é violenta, né? Nós vivemos uma sociedade violenta, simbolicamente, e também a violência mais grosseira. Mas a violência mais grosseira, ela é um resultado dessa violência simbólica, que nos permeia o tempo todo. Sim. Que está o tempo todo, eu estava vendo um vídeo da MC Carol, falando sobre ser negra, muda de opinião, eu acho que era isso o nome do vídeo. Falando sobre ser negra, sobre o racismo com pessoas brancas. E eu não pude me furtar de sentir muita solidariedade com ela, porque no final você vê ela desgastada, cansada, porque as pessoas elas não quiseram entender aquilo, né? Porque ela já tem a verdade dentro delas. Exato, racismo não existe. Eu não sou racista, tenho até um amigo. Exatamente. Né? Que é um discurso que se propaga aí, né? Então quer dizer que o cara que é casado com uma mulher não pode ser machista? Sim. E a gente sabe que 70% das mortes de mulheres aconteceram dentro de casa. Dentro de casa. Então, quem é a pessoa que está dentro de casa com ela? É o pai, é o marido, notadamente o marido que vai cometer esse tipo de violência, os irmãos. Então, a gente está dizendo de uma violência que está ali. E quando fala da família brasileira, né, proteger a família me preocupa muito também, porque a violência doméstica já está ali no nome, né? A maioria das violências contra a mulher, inclusive casos de feminicídio, é dentro de casa, é com um parceiro que está ali no dia a dia, não é só alguém que separou e não mora mais junto, né? Você tem ali, a instituição familiar é muito violenta, inclusive nos casos de abuso, né? Sim. Os abusos de criança, grande maioria acontece dentro de casa. Eu conheço vários casos, porque quando a gente está na militância de direitos humanos, ainda mais quando é interseccional, a gente vai estar próximo de vários grupos, você escuta muitos relatos. Então, da violência sexual dentro de casa, tem vários casos. Eu lembro de uma menina que os pais dela eram muito rígidos, não deixavam ela sair para fazer nada, tudo mais. Só que toda vez que ela saía para fazer um trabalho, por exemplo, na casa de uma amiga, ela se casava, mandavam um amigo da família buscar. Era esse cara que abusava dela. E era nesse momento, no carro do pai dela. Sabe? E aí o grande conflito dessa menina era: como é que eu vou contar isso para os meus pais, que agora estão velhinhos, que eles me colocavam na condição de violência, né? Então a gente precisa falar muito sobre essas coisas, porque elas estão aí. E parar de recusar e entender os sinais, né? Porque às vezes você ignora completamente os sinais. Ah, não, isso não vai acontecer na minha família. Óbvio que não. Não tem família que esteja fora dessas realidades, assim como não tem relacionamentos que estejam fora. Hoje, as pessoas LGBTs, os gays, eu posso falar dos gays mais, usam dessas leis, né, de violência doméstica. Mas ainda existe um preconceito muito grande. Eu tenho um amigo meu que acionou para o parceiro dele, pra você ter uma ideia, o parceiro dele entrou na casa dele e quebrou um ferro de passar em 3 pedaços. Ele quebrou a casa do cara inteiro. Quebrou o ferro, que eu nem consigo imaginar como eles quebram o ferro. Eu também não. De passar. E quando esse meu amigo entrou com uma medida protetiva contra esse parceiro, os nossos amigos em comum ficaram do lado do parceiro. Então era, agora você tem que ir embora porque fulano tá chegando, tá? Desculpa. Sabe? Então a gente também precisa criar uma rede que suporte de apoio as pessoas. E segurança, né? Que é mais do que você ter leis. As leis são importantes,
quando a gente fala da criminalização da LGBTfobia, ela é uma lei importante, a gente, enquanto negro, também deu um incentivo para ela, que foi a equiparação ao racismo, né? Sim. Só que ela não é suficiente. A gente não pode se ancorar numa lei, como eu falei da violência doméstica, a gente se ancorar na Maria da Penha. Para a LGBTfobia, a gente se ancorar no racismo. A gente precisa ter uma lei que seja nossa, com o nosso nome, com o nosso jeito. Porque as violências, elas têm especificidades. Racismo não é igual à homofobia, nem de longe, né? Ele tem aproximações, inclusive com o machismo. Sim. Mas ao mesmo tempo, ele é uma pauta que pode ser discutida para mulheres, eu acho válido, mas também não dá conta. Então a gente precisa, eu sei que a sociedade está com um problema grande com os movimentos identitários e enxergar a necessidade deles, mas se a gente não tiver essas identidades falando, a gente não vai conseguir entender, a gente não vai conseguir dar esse passo. Nós estamos num momento da sociedade que ele é único, ele nos faz pensar, que ainda é único, ainda nos faz pensar, né? Sobre tudo que está acontecendo. Né? É um marco civilizatório que a gente está vivendo. Não sei se a gente vai usufruir dele, mas está ali. Mas está ali, está sendo discutido. Gente, eu vou chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta com o Cadu Oliveira, aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje com o Cadu Oliveira comigo, essa pessoa linda que está à minha frente. Prazer. Gente, me conta um pouquinho, eu quero saber da sua história. Tá bom. A gente estava aqui nos bastidores falando de pai, de mãe, né, que acabou de acontecer aí o Dia dos Pais e tal. E a gente estava falando dessas relações. Sim. Eu quero saber da tua vida, quando você entendeu a política como uma ferramenta para ter voz, assim, como aconteceu isso na sua vida? Na verdade, a gente começa fugindo um pouco do nosso lugar, né? O meu começo foi um trabalho com moradores de rua, um grupo chamado Caravana de Amor, tem mais de 20 anos, isso já revela um pouco da idade, e aí a gente começou a trabalhar com as pessoas que não são de rua. A princípio a gente ia só dar um lanche, aí a gente foi se afeiçoando a elas e acho que eu fiquei 15 anos fazendo isso. Sério? Muito tempo. E isso naquele momento eu não via como algo político, eu via como algo que eu estava fazendo, né? Mas já era o começo da política na minha vida, porque você vai falar sobre o direito à moradia. Sim. E o direito à moradia ele é fundamental, né? Ele tem uma história, né? Quando a gente não pode, as pessoas negras não podem estudar, não podem ter acesso à terra, as mulheres não podem ter propriedades. A gente está dizendo da sociedade que a gente tem hoje. Por que existem favelas? Porque elas são populadas por mulheres e por pessoas negras. Então é isso. E a situação de rua também, a maioria são pessoas negras ou não brancas. É importante a gente falar isso, porque nem todo mundo se identifica como negro. Tem um peso na sociedade você falar que é negro. Então as pessoas, muitas vezes, eu posso ler a pessoa como negra, mas ela não se lê como negra e eu preciso respeitar isso também. E isso é um lugar que eu nunca tinha alcançado na minha vida. Estou fazendo um curso de PLPs. Tá bom. São autoras legais populares, incrível e tal. E numa das conversas sobre colorismo, uma mulher, ela levantou e contou a história dela, que ela foi se descobrir negra agora, assim, adulta. Sim. E ela nunca se reconheceu como negra. Você olha pra ela, ela é uma mulher negra. Tá bom. Né? Um negro claro. Sim, sim. Algo assim. Eu não sei o termo. A gente vai falar de pardo, né? Porque o IBGE ele coloca a população negra como pessoas pretas e pardas. Então, você pode... Isso não atende, né? Não atende totalmente, mas aí cria uma dicotomia, né? Então, tipo, eu me encaro como preto. Sempre me encarei como preto. Mas aí as pessoas podem dizer assim, eu lembro a primeira vez que foi ao 28, eu acho que eu tinha 15 anos, que aí falaram pra mim assim, olha, você é muito amarelinho pra estar aqui. Eu fiquei assim, poxa, mas esse lugar era meu, né? Eu devia ser meu, tudo mais. Mas era um outro adolescente também que falou isso, tudo bem. Mas ele não estava querendo dizer que eu era amarelinho, ele estava dizendo que eu era muito bicha pra estar ali.
entendeu? Não foi a tua cor. Não foi a minha cor, foi outra coisa. Então tudo vai pesando. A coisa da cor, a coisa da orientação sexual, da identidade de gênero, né? Então, tudo isso vai pesando quando a gente vai falar de preconceito, né? E quando a gente, voltando ao que eu estava falando do começar social e político, isso era identificado para mim o tempo todo, né? Como é que era a situação de quem vivia na rua, das mulheres, das pessoas LGBTs que estavam na rua. E aí, eu passo um tempo afastado dessa militância, e aí, acho que em 2002, eu começo a fazer um questionamento, a querer reaproximar, né? Aí eu me reaproximei do pessoal que estava fazendo aquela, em 2013, MPU, acho que era, Movimento Unificado, alguma coisa assim, que era sobre transporte. Uhum. E aí disso eu vou começar a participar de um coletivo, vou iniciar um coletivo em São Paulo chamado A Revolta da Lâmpada. Eu lembro. E aí nesse coletivo a gente foi produzindo várias coisas e além dele eu fui fazendo outras coisas, né? Então, por exemplo, hoje eu estou num grupo de homens discutindo o patriarcado. De homens cis? Homens cis, homens trans, e está aberto, né? São advogados que me convidaram por uma experiência que eu tive aqui em Jundiaí também. Eu já tive um grupo aqui em Jundiaí, no Espaço Barravento, com homens discutindo. Aí não tínhamos homens trans, mas tínhamos homens gays, bissexuais e heterossexuais, discutindo essa... E aí volta no que eu falei das pessoas brancas, eles falarem com a gente, a violência que a MC Carol sofreu quando ela vai explicar racismo com pessoa branca. É como uma mulher numa roda de homens, falando sobre masculinidades. Porque a gente tem um espaço da expressão autêntica. Então, muitas vezes, o que se fala é muito difícil, e aí para você desconstruir, você tem que escutar o que o cara está falando. Você não pode criar, pressupor, o cara é legal porque está aqui. Não, eu preciso escutar. Então, às vezes, o machismo vai vir no meio de uma frase, a minha mulher lava a louça porque ela gosta. Não é necessariamente porque ela gosta. Ela tem aquela coisa de organização da casa, que é uma obrigação que é histórica da mulher, né? Porque a mulher reproduz o comportamento machista Sim. sem saber. Não é que a mulher é machista, ela reproduz o comportamento Exatamente. machista porque aquilo está tão enraizado, faz tão parte da avó, da mãe, da bisavó, do histórico, né? Que é quase uma coisa já no DNA da pessoa, entender que aquele é o lugar dela. Sim. E ela não pode ocupar nenhum outro. Exato, as pessoas negras também têm isso, né? Tem alguns lugares que são fechados pra gente com portões de vidro, portões que são invisíveis, que só a gente enxerga esses portões, né? Quando essa pessoa falou, esse homem falou que a mãe dele gostava de lavar louça, a gente perguntou para ele, mas o que vocês fazem quando ela está lavando louça? No final de semana, né? Que ele mora com a mãe. A gente está jogando, a gente está conversando. Você acha que ela não gosta de jogar? Você acha que ela não gosta de conversar? Que tal levar o jogo, a conversa para a cozinha, enquanto todo mundo lava a louça, conversa? Ou chamá-la e falar assim, não lava a louça hoje, fica aqui com a gente. Ou vamos revezar, um lava a louça enquanto você fica aqui curtindo. Sabe? Não é que ela goste, é um lugar que foi colocado para ela e que a gente entende como uma naturalização. E essa é a questão da violência. A violência simbólica, ela parte de uma naturalização de comportamentos. Então, é ser normal eu ter um casal na minha frente, no ônibus, se beijando. Agora, se for um casal de mulheres, já causa tumulto. Se for um casal de travestis, causa um tumulto imenso, porque nem se imagina que travestis possam ter um prazer que seja só delas. Sim, né? Porque o travesti é objeto sexual para o outro, né? Exatamente. Já virou um fetiche, né? Ele é visto como uma figura de fetiche. É um fetiche. A sexualidade da travesti é sempre pautada na prostituição em atender a sexualidade de uma outra pessoa e não a dela, a servir a um homem. Então, quando uma travesti se relaciona, uma travesti ou uma mulher trans, se relaciona com uma mulher ou com uma outra travesti, ela está quebrando isso. Peraí, como é que ela está servindo? Não está mais nos servindo, né? Exatamente. Então é muito chocante socialmente. E aí
eu faço meia-culpa, porque as primeiras vezes que eu conheci travestis e mulheres trans que se relacionavam com mulheres, eu também tive dificuldade em entender. Só que, em última instância, eu só preciso aceitar. Eu não preciso entender, eu não preciso fazer pergunta indiscreta, eu não preciso de nada. A única coisa que eu preciso é respeitar. Sim. Agora, se depois disso eu vou entender, eu vou me aprofundar, ótimo. Mas a gente tem uma sociedade que tem uma norma. Então, eu entendo o que parte de mim, o que é considerado tradicional. Porque o tradicional é isso, né? É aquela coisa que não tem começo, nem fim. A gente não sabe de quando começa uma tradição, essa daí é lavar louça. Você não sabe quando começa e não tem fim. Então, o tradicional ele não é questionado socialmente. Agora, quando a gente diz, olha, de onde veio isso? Como a gente pode parar isso? Né? A gente pode pensar em frases como, agora caiu a ficha. Caiu a ficha da época do orelhão. Não existe mais do orelhão. E a gente está falando ainda. Será que agora baixou o arquivo? Não sei. Fez download. Talvez fosse melhor, fosse um termo mais atual. A gente atualizasse a Isso, e não é tão agressivo esse termo. É um termo mais de exemplo. Mas existem vários termos, como denegrir, cabelo ruim, que estão cunhados em pessoas negras que são ruins. Tem termos, que é como, por exemplo, quando a gente fala que o lobo está travestido de ovelha. Eu estou querendo dizer que travestir-se é você ser quem você não é se vestir de algo que você não é. E muito pelo contrário, né? O travesti é você se encontrar com você mesmo. Exatamente. Né? Então, a gente precisa rever as linguagens. E isso não é só nos grupos... ninguém está salvo disso. A gente está descobrindo isso o tempo todo e é uma disposição de rejuvenescimento. Né? Eu adoraria agora estar relaxado e ter passado o bastão para pessoas mais jovens fazerem a militância e estarem lá. Porque historicamente a gente acredita na militância de pessoas de 20 e poucos anos ou menos de 20 anos. Só que o momento, ele pede que todos nós nos envolvamos de alguma forma, né? A gente pode se envolver politicamente tendo filho, a gente pode se envolver politicamente cuidando de um irmão, cuidando de uma família, a gente pode se envolver politicamente ingressando num partido, fazendo um programa de rádio. Tudo isso é forma de se politizar e de levar ouvir as pessoas também é uma forma, né? Porque a gente fala muito do lugar de fala, né? Meu lugar de fala é esse. Mas a gente precisa também exercitar o lugar de escuta. Porque você entende o lugar de fala do outro, mas você não dá esse espaço, né? Você não cede esse espaço. E você quer discutir com a pessoa que tem a vivência, que tem a autoridade para falar sobre aquilo, né? Que é o caso da Carol que você falou, né? De repente tem alguém explicando para ela o que é ser mulher e quer ser uma mulher negra. Isso. E ela ali, uma mulher negra, tendo que ouvir de uma pessoa branca o que é ser uma mulher negra. Porque assim, quando o lugar de escuta é esse lugar que a gente está fazendo agora. Você fala, eu escuto o que você falou, assimilo e gero uma resposta. Então é o básico do falar, do conversar, da socialidade. Que nós perdemos, né? A gente está vivendo um momento, não é nem direita e esquerda, é a barbárie contra a civilização, né? A civilização é barbárie, Vamos de musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta com Cadu Oliveira aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Cadu Oliveira hoje aqui nos estúdios da Rádio Difusora. A gente está num bate-papo aqui que eu não sei nem o tema mais, gente, porque é tanta coisa para se discutir, para se conversar, para se mudar, né? Muros aí invisíveis para a gente... eu acho que é isso. A gente quebrar, tem muita coisa que está interligada. Então, falar de negro e de LGBT é falar sobre muitos assuntos, porque nós LGBT somos muitas pessoas, temos muitas outras identidades. Nós negros também temos muitas outras identidades, né? A gente estava falando no outro bloco da questão da escuta, né? De gerar uma resposta. Então, escutar o outro para gerar uma resposta. E é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente acha que, ainda mais quando a gente está falando de militância e tudo mais, a gente acha que o que a gente acredita é cristalizado. E eu tenho que levar para o outro, e o outro tem que incluir daquele jeito cristalizado. Eu não posso diluir, não posso fazer nada, tem que ser daquele jeito. E não é assim, porque a experiência do outro
facilita com que ele assimile ou não aquele conceito, né? Tem coisas que vão me falar que eu vou dizer assim, olha, isso não é o que eu acredito. Mas qual que é o lugar que eu estou ocupando ali? É o lugar de julgamento? É o lugar de... Eu estou numa conversa com aquela pessoa, num aconselhamento, ou é só um desabafo? Porque às vezes a pessoa só quer desabafar. Ou eu estou numa profissão, uma coisa profissional mesmo, tipo numa palestra. Você vai escutar várias coisas difíceis. E até lembro de uma agora, já vou falar. Você vai escutar várias coisas difíceis. Só que você tem que segurar que aquilo ali não é pessoal. Aquilo não é uma relação sua. Né? É importante pensar nisso, né? Não é pessoal, não é direcionado a você, né? A gente vai administrar isso depois dali, né? Porque depois você fica, puta, Maria, desculpa. Mas você fica nervoso, né? Agora, naquele momento, aquilo tem que ser você tem que trabalhar uma não violência, né? A comunicação não violenta. Que é um exercício maravilhoso, a gente falou da inclusão total, né, das pessoas, da comunicação não violenta, a expressão autêntica da comunicação não violenta, mas é um exercício bastante difícil, mas que é muito prazeroso quando você conclui esse exercício, né? Você dá palestras, qual que é a tua atuação hoje, especificamente? Bem, minha atuação hoje eu trabalho na Fundação Perseu Abramo, e aí na Perseu eu faço palestras aí mais sobre política nos territórios. Incluindo essas temáticas. Incluindo algumas temáticas. Mas não só isso, porque daí todo mundo vê o Cadu falar, vamos falar de LGBT, vamos falar de racismo? Não, você tem outros temas, assuntos. A gente né? vai falar, por exemplo, sobre a questão agrária, a gente vai falar sobre a questão dos movimentos. Movimento de mulheres, a gente fala sobre uma coisa mais externa, mas fala do movimento de mulheres com outras parceiras. Esse enfrentamento ao machismo, porque assim como o racismo é um problema de pessoas brancas, e eu tô cansado de falar das pessoas brancas. O racismo não é problema do negro, gente. Eu não tenho que ficar dando dica pra vocês que se virem, vocês que são brancos que se entendam. Agora, nossa, nunca caiu tão bem essa frase. Isso, exatamente. São brancos se entendem. Agora, o machismo é um problema dos homens. A gente precisa se movimentar, porque as mulheres estão se movimentando há um tempão e fazendo coisas maravilhosas, né? Então, é uma das atuações que eu tenho também. Né, de falar sobre masculinidades, sair em grupo de masculinidades, compartilhar as dificuldades de como a gente constrói isso. Porque é muito fácil olhar para a mulher e falar, não, você tem que resolver esse problema aí do machismo. Exato. E não é a mulher que tem que resolver, a mulher está resolvendo as consequências do machismo, né? Quem é o causador somos nós. Os homens têm que se articular e sentar com aquele amiguinho, sabe, na mesa do bar, que vive passando um pano. E começar dali a conversa. E a gente passa pano o tempo todo. O nosso passar pano é afetivo. Sim. Né? Quando a gente fala do racismo também é assim. Então, o meu amigo pode brincar com o meu cabelo, falar algumas coisas sobre mim. E que vezes, muitas, vai beirar o racismo. Mas é meu amigo e tá tudo bem. Eu sei que no fundo ele me ama. Ele me ama, mas será que é suficiente? Será que eu estou educando, não explicando isso para ele? Porque é isso. No grupo de homens, teve um cara que falou assim, não, porque as mulheres falam que eu não posso ser feminista. E fulana disse que eu sou feminista. Aí eu falei assim, cara, fulana disse. Agora, você saiu da fulana, vai falar com outra mulher, ela começa do zero com você. Sim. Ela vai avaliar você. Então, a impressão de fulana não vale. Então, eu não sou racista. São experiências individuais. Exato, né? eu não sou racista porque eu namoro uma pessoa negra. O que é isso? Namoro uma pessoa negra. Agora, você entender como é que funciona o racismo, o que afeta, e talvez uma grande dificuldade nos relacionamentos interraciais seja esse. Você muitas vezes está com um parceiro ou uma parceira e você passa por uma situação de racismo e a pessoa fala, não, você está achando que racismo não é. Mania de perseguição. É outra coisa. Relaxa. A pessoa estava mal-humorada, mas é estrutural. E o que é estrutural é difícil de você dizer para as pessoas, porque está dentro da tradição que a gente falou atrás. Porque daí eu namoro uma pessoa negra, mas eu não entendo o contexto de apagamento de memória aí, né? Não entendo desde a libertação, né, das pessoas que foram escravizadas até...
eu não entendo que isso teve uma sequela, né? Eu fecho os olhos para todo um histórico de luta, na verdade, né? Porque meu racismo não está resolvido. Não sou racista, eu namoro negro. Olha isso, né? Teoricamente resolvido. Está resolvido. Porque mas como é que eu lido com ele na família? Exato. Como é que eu faço tudo isso? Não, e com a história dele, né? Exato. Com a identidade dele, com esse lastro de luta, de dor, né? E dessa questão da eugenia que veio no Brasil que já veio no Brasil há muito tempo. E está né? aqui presente, tá né? presente. Eu estava vendo pesquisando alguma coisa da Dinamarca, eu tenho um grande amigo que mora lá, e aí tinha, não sei se é uma página, o que ia falando, tem um filho dinamarquês. Dizendo que as pessoas têm filhos muito brancos, muito loiros. Só que mesmo que uma pessoa brasileira se case com um dinamarquês, a possibilidade do filho não ser, o filho não vai ser considerado um dinamarquês primeiro lá. Sim. Porque, como diz esse meu amigo, os dinamarqueses eles têm o couro da cabeça fluorescente. Porque é tão branco o cabelo, ele fala que lá, a primeira coisa que ele se assustou foi o número de morenas falsas, que são aquelas meninas com cabelo branco aqui, aí depois aquela ponta preta. Ao contrário do que a gente tem aqui no Brasil. Sim. Né? Então, não se resolve. Essa coisa da eugenia, ela é uma coisa que está aí. É uma coisa estrutural. Ainda está aqui, sim, né? Sim. E quando a gente vai escutar a história do outro, a gente cresce. E a gente vai falar de movimento negro, mas são movimentos. Eu participei de um vídeo que a gente fez lá na Revolta da Lâmpada, do 13 de maio. E uma das companheiras que estava lá, ela foi criada pelos avós. Ela é mais velha, acho que ela tem 60 e poucos anos, e ela foi criada pelos avós. Então os avós eram filhos de ex-escravos, escravizados, né? E a melhor vantagem que eles tiveram no processo da libertação foi serem aceitos em ficar na mesma fazenda que eles foram escravizados. Por quê? Os outros foram para a rua. Não tinham emprego, não tinham casa, não tinham nada. Não, e aí foram substituídos pelos italianos que vieram já nesse programa de eugenia mesmo. Exatamente. Né? E aí, de repente, quando eu ia imaginar que 13 de maio, que é uma data bastante questionável dentro dos movimentos negros, para aquela família, para aquela realidade, foi algo fundamental. Sim. E muito, muito importante. Né? Foi que deu condição para eles poderem ingressar na sociedade. Então, isso foi negado para todo o resto, para 90% da população que foi escravizada, isso foi negado. Nas piores condições, talvez eles recebessem menos do que os italianos que estavam ingressando. Sim. Mas, para eles fez a diferença. Então, as experiências, elas quebram as nossas certezas, né? Então não tem como eu falar assim, eu tenho certeza de tudo, eu sei tudo sobre o movimento negro, e eu acho que é esse mais desconfortável e mais encantador. Eu não sei tudo do movimento negro, eu não sei tudo do movimento LGBT, eu não sei tudo das pessoas que vivem com HIV, eu não sei tudo das pessoas com deficiência. Porém, eu posso me esforçar para conversar com essas pessoas, entender um pouco mais e esclarecer um pouco na minha mente a visão que eu tenho sobre aquilo. Porque nós temos visão sobre tudo. Isso é uma verdade. A gente tem visão sobre tudo. Desde quando eu olho para você, eu tenho uma visão sobre você. Pode ser antipática, simpática, que pode ser indiferente, que pode ser de comportamento. Porém, isso não é uma certeza. Eu preciso ouvir você para saber aonde isso está comum. Né? Eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, e aí a gente fala do racismo que está tão estrutural, as pessoas querem explicar coisas. Porque é isso, me viu, negro, bicha, não sei o quê, então não entende. Principalmente política, as pessoas tentam chegar me explicando como é que funciona a política. Estava falando dos taxistas, né? Eles tentam explicar como é que funciona a política. E aí quando eu começo a falar, eles ficam assim, tipo, não, mas precisa... a gente não estava querendo aprofundar tanto o assunto. Não. A gente começou. Já começamos. Vamos lá, a gente começou. Mas é isso, é uma visão que as pessoas têm. O papel, uma vez uma mesa, eu falei que eu era bicha preta. E aí o cara falou assim, era um cara em situação de rua, a mesa era lá no UMAN, São Paulo, um cara em situação de rua, negro, assistindo a mesa. Então, quando ele levantou a mão para fazer pergunta, a gente falou assim, Tomara, que maravilhoso, a gente quer ouvir essa pessoa. E aí a primeira coisa que ele falou foi, olha, você não pode falar que você é bicha preta, porque bicha é um termo ruim, preto é cor, negro é raça, todos esses conceitos. E eu, como branco, me sinto incomodado. E assim, todo mundo na mesa negra falou assim, ele é preto, como é que é isso? Enfim. E aí eu falei pra ele, olha, quando é meu momento de resposta, eu
por sorte eu estava bem nessa resposta, eu falei para ele, olha, eu posso falar que sou bicha preta, porque eu me identifico. Agora, eu não posso tirar conclusões sobre você. Eu não posso dizer que você é asiático, que você é de um povo originário, que você é negro. Você me disse que você é branco, não é? Então você é branco. Entende? Então, Sim. dar essa liberdade também, ainda no momento de dificuldade, da pessoa se identificar, da pessoa dizer quem ela é. E talvez seja uma das questões que a gente está vivendo hoje, a dificuldade de aceitar que a pessoa é. A gente tira a conclusão, a gente não pergunta. E onde como a pessoa se identifica, né? Sim, é a coisa mais simples. Quando a gente pensa nas pessoas trans, o grande problema que os outros têm, que as pessoas cisgêneras, que é o termo de pessoas que não são trans, têm, de, como é que eu vou falar com ela? Fala como você fala com qualquer um. Você não pergunta para os seus amigos, e aí, você transa com homem ou com mulher? Você é ativo ou passivo? Você não chega numa conversa com teu amigo, teu brother, assim, né? Não. Cadu, uma dúvida, assim, você me contando um pouco da militância, da história e de todos os embates diários, porque não é uma coisa que você senta, agora eu vou discutir isso. Sim. É uma coisa que você entra no táxi, você está conversando. A política, ela faz... Quando a gente fala de política no programa, a gente não está falando de política partidária. Sim. A gente está falando da política que nós fazemos todos os dias nos relacionando em sociedade, né? E militando ainda mais. Então, com todas essas frentes e com todas essas pautas, né, de discussão que você está aí à frente, de alguma maneira, como você faz para manter a sua saúde mental? Pela terapia? Não, porque deve ser muito exaustivo, assim. Tem dia que você está esgotado, fala, foda-se, eu não quero mais. Quero passar o bastão, sabe? Claro, e é ótimo você passar o bastão. E aí, a base disso, desses dias que eu não estou bem, é ter outros companheiros, né? Uhum. Então, esses outros companheiros, tipo, num dia que eu vou ter um evento, tipo, agora eu vou ter um na Ocupação 9 de Julho, no próximo sábado. É um evento que eu estou super afim e eu vou fazer. Mas se eu tivesse menos afim, menos disposto, eu ia achar outras pessoas na mesma condição. Tem um cara maravilhoso de São Paulo, chamado Felipe Couto, que super colocaria. Tem o Carlos Henrique, que é um outro amigo, que é do coletivo chamado Louca de Favirense. Uhum. Então, eu sei que existem outras pessoas e essa rede pode suprir, né? Porque nem sempre a gente tem a disposição de falar. Então, no caso, a gente está falando do taxista. Uhum. Tem dias que a gente está disposto a falar e a gente vai entrar numa conversa, mas uma conversa mais resolutiva, mais de resultados das coisas, né? Porque a gente pode pensar diferente, mas a gente busca resultados comuns. Sim. Né? Então, eu preciso que a vida no meu bairro seja melhor, eu preciso que é isso, né? LGBT também tem casa, também mora no bairro. Parece que é tudo em torno da sexualidade, não é, né? Negro também tem outras questões, e é isso. Então, quando a gente vai... Questões trabalhistas, previdenciárias... Exato. Então, quando eu vou falar disso, por isso que é importante falar de outros assuntos, da ecologia também, que a ecologia impacta em todos nós, quando eu vou falar disso no táxi, eu vou falar dessas coisas, o que nos aproxima. Sim. Né? Às vezes vai ter conflito? Vai. E tem vezes que são cansativos. Né? Mas também tem aquele momento que você pega o celular e corta o assunto, porque é isso, né? Da nossa época, o celular. Sim. O celular silencia qualquer assunto. Não Sim. quero mais falar. Tá tocando aqui. Minha mãe tá chamando. Não quero ter morrido, mas tudo bem, minha mãe tá chamando. Porque você muda o assunto, né? Ou você movimenta para outro assunto. Porque também é importante a gente respeitar o nosso limite. E isso é um aprendizado, né? Talvez quando a gente é mais jovem, a gente se jogue para tudo. Sim. Você vai estar... aquela coisa do tem que estar estagiário. bem toda hora para militar, para brigar, tem que estar sempre no front do combate. Quando a gente é mais jovem, a gente é muito estagiário, né? Então tudo que fala pra gente, a gente faz. Agora quando você vai ficando mais velho, você vai falando assim, não, isso daqui eu posso fazer. Isso eu não quero fazer. Isso fulano faz melhor que eu. Né? Que não é perder frente, é ganhar. É ganhar. Né? Às vezes citar uma outra pessoa, indicar outra pessoa, fortalece vínculos. Né? Quando, por exemplo, a Bela veio aqui. Sim. E a Bela é uma super parceira minha. Né? É uma querida. Vamos falar do Lacração, que é um projeto que a gente fez junto. Aliás,
Tem foto, tem tudo. Tem foto, tem texto Tem meu. você lá. É maravilhoso. Nossa, lindo. Então é isso. E, poxa, é muito melhor que venha eu e a Bela no espaço do que vir só eu ou só a Bela. Então é isso, a gente vai hackeando os espaços. Então não é se negar. Se eu penso voltado para a esquerda, eu tenho que falar com quem está na direita. Sim. Né? Senão você fica na tua bolha, discutindo só com quem já concorda com você. Né? E você também tem que elogiar. Eu estava vendo a campanha do PSL para trazer novas pessoas, é maravilhosa. Puxa, eu não tenho uma admiração pessoal pelo PSL, mas quando eu olhei a campanha, eu falei assim, é muito boa. Estratégia boa. É uma estratégia boa. Então a gente tem que reconhecer, a gente tem que ver as pessoas, os lugares, para além das nossas simpatias. Sim. Gosto ou não gosto? É uma opinião minha, eu posso guardar para mim. Mas, quando eu olho e a pessoa está fazendo uma coisa boa, ou que seja melhor para a sociedade, ou que seja um avanço, eu tenho uma obrigação social reconhecer. E até como aprendizado, né? Porque pra gente é um aprendizado ali, olhar para uma coisa e elogiar uma coisa que a princípio não nos causa empatia, Sim. né? E falar, ok, entendo isso, hackei, agora é meu, vou fazer isso aqui do meu lado também. Exato. E como é que eu posso fazer do meu lado? Sim. Quais são os valores, né? Uma das coisas que a gente fala em comunicação, da política, e é tão importante a comunicação, a gente viu nas eleições aqui, nas eleições nos Estados Unidos, em Trinidad e Tobago, a comunicação está movimentando as eleições e o fazer político, né? Então a gente precisa se apropriar disso e ver quais são os valores de cada grupo. Quais são os valores que a direita tem? Quais são os valores que a esquerda tem? Quais são os valores do campo que é mais poderoso hoje, dos indecisos? Sim. Né? Será que é o conservadorismo? O conservadorismo a gente vê como uma força social, né? E que talvez grupos que foram muito tempo silenciados, se entenderam silenciados, né? Eu não estou nem falando dos grupos minorizados, mas eu falo, por exemplo, das discussões acadêmicas sobre... A Janaína Pascoal falou isso, que eu estou numa discussão acadêmica, eu quero falar contra o aborto e a universidade é toda a favor do aborto. Isso foi uma marca que a gente não tinha percebido, Sim. que a gente estava movimentando uma discussão e não estava escutando algumas pessoas. No querer dar voz, só ficou uma voz falando. Isso é uma hegemonia. E a gente precisa questionar essa hegemonia, sendo a favor ou contra o aborto, sendo a favor ou contra qualquer coisa. Então, é olhar também o outro, escutar. Eu já citei, eu citei muito mais políticos de direita do que de esquerda, né? E políticos e partidos de direita do que de esquerda, porque todo mundo olhando tudo isso, né? Importantíssimo. Obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Acabou o programa já, meu Deus, vai ter que voltar. Voltaremos, com Então, certeza. tá bom. Olha, francamente hackeado aqui, a gente precisa discutir algumas pautas, Sim, né? sempre, Eu acho se importante quiser. esse espaço aqui, tá sempre aberto. Pode me mandar pautas pra gente, que a gente põe aqui na mesa pra falar. Combinado? Isso mesmo. Pode fazer também coisas que vocês queiram falar sobre alguns desses assuntos, desses milhares de assuntos que a gente falou. A gente pode falar mais a fundo, ou pode indicar, como eu já falei, das indicações das pessoas. Em breve quero fazer mesa redonda aqui no programa, pra gente ter Ótimo. esses debates aqui também, precisa organizar isso. É muito legal. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Cadu. Gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Francamente, o papo de amanhã vai ser com uma pessoa que é tipo mestrada, doutorada em ciência nuclear. Amanhã o bicho pega. Eu vou estudar pauta hoje. Amanhã a gente conversa, tá bom, minha gente? Beijo, bebam água, hidratem-se e converse sobre machismo com os seus coleguinhas, tá bom, amores? Beijo, tchau, tchau. Mas passa rapidinho, né?